Queridos, nós gostaríamos de convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Obadias. Obadias não, Jonas. Está encostado. Pode achar aí Joel, Amós, Obadias e chega em Jonas. Jonas, nós estaremos lendo o primeiro capítulo. Mesmo assentados como estão, quero convidá-los para que façamos essa leitura de modo alternado, onde eu estarei lendo os ímpares, os irmãos responderão com os pares. O primeiro capítulo do livro de Jonas. Todos encontraram? Vamos ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, faça-nos, ó Pai, instrumento teu nas tuas mãos para falar ao teu povo. Ser conosco nesse momento, abençoa-nos, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom,
A vida, nós percebemos que ela é uma grande escola. É no nosso viver diário que nós aprendemos sobre como nos relacionar com as pessoas, que moldamos nosso caráter e aprendemos a viver e a relacionar e colocamos em prática tudo que aprendemos no nosso cristianismo, que aprendemos sobre Cristo. Todas as circunstâncias da vida, todas, são capazes de nos ensinar, mesmo as mais adversas, mesmo as mais dolorosas, contêm lições preciosas que nos trazem crescimento. Porque nós cristãos, mesmo que passemos por dificuldade, por lutas, por vários problemas, nós crescemos porque somos do Senhor. Então hoje eu quero convidá-los, irmãos, a entrar na vida de um personagem, a qual foi citado aí, um personagem bíblico que muito se assemelha a nós, que muitas vezes nós tentamos fugir. Uma pessoa que foi comissionada, chamada por Deus e se rebelou contra o próprio Deus, foi tratado e teve os propósitos do Senhor cumprindo-se em sua vida. Então eu te convido, a prestar bastante atenção no texto lido, o qual nós passamos por ele, e que fala sobre a vida de Jonas. Um homem comissionado, chamado para trabalhar para o reino de Deus, para levar o evangelho. Ele quis escolher a quem pregar. Então o profeta Jonas, ele é muito parecido conosco, por quê? Em vários aspectos. A Bíblia mostra o seu lado humano, o seu lado homem, o seu lado fraco, de uma forma que compreendamos algumas verdades aplicáveis ao nosso viver, ao nosso dia a dia, à nossa vida. Nós vemos vários estágios do tratamento de Deus na vida desse homem, na vida de Jonas, que podemos também observar nas nossas vidas. Nós temos aqui alguns pontos, não vou falar de pontos, mas de alguns estágios, porque alguém vai anotar aí e vai dar mais de 3 pontos, então são estágios. Tá? Primeiro, o chamado de Deus. Jonas, aí no versículo 2 do texto que lemos, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Olha só, Deus chama Jonas e vai falar, você então não gosta de Nínive, não gosta dos ninivitas, vai lá e clama contra eles. Mas era para falar de Deus. Jonas foi chamado por Deus para uma obra. Você foi chamado por Deus para uma obra. Nós fomos chamados para pregar o evangelho, para trabalhar. Nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados, tampouco Jonas. Deus queria levar os ninivitas ao arrependimento, queria levá-los a conhecê-lo por intermédio da vida de Jonas. E todos nós também somos chamados para uma obra. Fomos salvos para anunciar a salvação que nos alcançou. Você foi chamado para anunciar aquilo que você vive, que é a salvação em Cristo. Todos estamos debaixo da ordenança do ID. Todos. Nenhum que foi alcançado pela graça escapa. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide pregar o evangelho. Todos fomos vocacionados para o discipulado. Muitos dizem assim, não sou vocacionado, não sei falar. É vocacionado porque você foi chamado, você foi dotado, você foi vocacionado para o discipulado, chamado para ser bênção. Assim como Deus chamou Jonas para anunciar a salvação, a Nínive também fomos chamados para anunciar a salvação ao mundo em que vivemos. Onde você está? O que você está fazendo? Qual é o seu trabalho? O que você faz? No meio disso aí, não cabe a palavra de Deus? Onde você passa, não dá para falar sobre a palavra de Deus? Não dá para orar por alguém e falar da grande salvação, do Cristo que derramou o sangue naquela cruz? Nós somos chamados a pregar a todos, até mesmo ao que menos apreciamos, e isso a todo tempo. Porque muitas vezes nós, pelo nosso pecado, nós não gostamos de todos. Tem algumas pessoas que nos afligem, algumas pessoas que nos perturbam, algumas pessoas que nos tiram a paz, a paciência. E Jonas era um que não gostava dos ninivitas.
porque era um povo que não gostava também do povo de Israel. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É para falar da palavra de Deus, repreendendo, corrigindo, mas com longanimidade, ou seja, com a paciência muito grande que o cristão tem. Porque vocês têm paciência, eu tenho paciência. É preciso falar e muitas vezes é preciso repetir. E repetir de novo e falar outra vez. Então, o que temos feito do nosso chamado? O que você tem feito do seu chamado? Jonas, no entanto, fugiu do seu chamado e mostrou-nos outro estágio pelo qual ele passou e também passamos. A rebeldia contra Deus. Jonas se dispôs na mesma hora, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A Bíblia nos mostra que Jonas, ao receber o seu chamado para Nínive, pegou o primeiro barco e foi para o outro lado de Nínive. É como se Deus falasse, agora você vai pregar lá em Anápolis, perto daqui, acho que é 100 quilômetros. E você fala assim, não vou, eu vou para Planaltina de Goiás. Olha a diferença, olha o rumo diferente. Só que Deus vai lá, pega, porque Deus quer, Deus faz, Deus manda, e nos cumpre obedecer. Então, Jonas receber, ele toma outro caminho. Ele odiava os ninivitas, pois os mesmos eram inimigos do povo de Israel. É triste constatar, mas Jonas não queria que eles fossem salvos por Deus. Às vezes nós queremos escolher quem vai entrar no céu. Não, pastor, não faço isso não. Nós fazemos. Às vezes tem alguma pessoa necessitando da palavra, necessitando de ouvir, necessitando de oração, e às vezes nós passamos e falamos, não tenho tempo. Você de novo querendo oração, você de novo pedindo isso, e nós queremos escolher. Você pode, você não pode, essa família não merece entrar no céu. Muitas vezes, nós fazemos até sem perceber. Muitas vezes nós fazemos como Jonas, escolhendo quem pode ser salvo ou não. Né? Mas lá no capítulo 4 de Jonas, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é me morrer do que viver. Aí Deus falou com ele, é razoável a sua ira? Olha só, irmãos, a ideia de uma pessoa que está irada, ele falou assim, olha, eu prefiro morrer do que pregar a palavra para esse povo. Eu prefiro morrer do que ir para esse lugar. Era só Deus falar assim, tá bom então. Simples assim, né? Mas Deus fala com ele, é razoável a sua ira? E ele responde, irmãos, ele não responde muito manso não, viu? E ele fala, é razoável a minha ira até a morte. O cabra estava com raiva, não era pouca não. Ele estava irado com a ordem de Deus. Sabe aquelas crianças, quando o pai manda fazer um serviço que parece que não é muito bom, e ele não quer fazer, ele fala assim, não vou e não vou. O pai olha para ele assim, você vai. E ele tem que ir, porque ele vai. Querendo ou não, vai, porque é filho e tem que obedecer. É assim que funciona. É assim que a Bíblia diz. O filho obedece. Né? Eu creio que todos aqui obedecem aos pais. Eu obedeço até hoje, porque minha mãe já avisou, mesmo depois de casado, deves obedecer, apanha. E corra esse risco. Né? Então, muitas vezes, né, todos nós também somos vítimas da nossa própria rebeldia. Quantas e quantas vezes nós não mostramos obstinados em fazer o contrário do que Deus pediu, do que Deus mandou, do que Ele ordenou que fizéssemos. Em Cristo nós somos comissionados a evangelizar e nós muitas vezes arrumamos desculpas para não fazer. O Senhor nos comissiona a trabalhar pela sua obra e nós não queremos compromisso.
Em certo sentido, todos temos o nosso lado Jonas, todos temos a nossa teimosia, todos rebelamos contra Deus. Isso é um grande perigo. Sabe por que é perigoso rebelar contra Deus quando Ele manda fazer? Quando nós não queremos fazer? Todo cristão que tem sido rebelde contra o Senhor, acontece o seguinte: a própria rebeldia nos leva a um outro estágio. E esse outro estágio pode não ser muito fácil, pode não ser muito gostoso, porque o tratamento de Deus vem. Meus irmãos, se Deus trata e trata muito bem. Não é aquele pai mansinho, que só dá coisa boa, que só acaricia. Deus, muitas vezes, Ele trata como tratou Jonas. Nós vamos ver aí, né, o tratamento de Deus. Jonas, apesar de teimoso, era amado de Deus e o Senhor começou a tratá-lo. Como que Deus começa a tratá-lo? Envia uma grande tempestade e fez com que todos soubessem que o seu servo estava precisando restaurar-se com ele. Era um cabra teimoso. Era aquele camarada que não queria fazer. E parece que ele estava fugindo da presença de Deus, falou assim: estou tranquilo, estou num barco, indo para o lado contrário que Deus mandou, ninguém me perturba, vou tirar um cochilo. E dormiu, e de repente o pessoal chega lá: ei, acorda aí porque o seu Deus está acabando com a gente. O que você fez? Quem é você? De onde você veio? Você faz o quê? Qual é a sua profissão? Por que você está aqui? Para onde você vai? Para onde você teria ido? Foram muitas perguntas. Deus fez com que Jonas passasse 3 dias no ventre de um peixe, orando, clamando, chorando, revendo a sua postura. Às vezes, para revermos a nossa postura, Deus nos coloca em situação não agradável. E às vezes a imagem que vem à nossa cabeça de Jonas, e às vezes você vê alguma figura, algum desenho, né, no ventre do peixe, tranquilo, né, com algumas algas enroladas na cabeça, porque ele fala isso também, e só que ali há uma escuridão. E um cheiro não muito bom, com certeza. Ele estava ali, prestes a ser destruído, a ser morto, acabar tudo. Foi algo duro, mas Deus tratou como deveria ser tratado. Deus nos trata e nos conserta conforme tem que ser. E às vezes, o jeito que Deus trata é carinhoso. Às vezes, o jeito que Deus vai tratar é chicotada. Aí você pensa: não, pastor, mas aí não. Não. Deus é Deus justo. Deus é Deus misericordioso. Mas se Ele manda, é porque Ele quer que você faça. Se Ele mandou Jonas ir, era para ir. Todos nós que somos amados de Deus, também somos tratados por Ele. Todos que pertencemos a Ele, Ele trata e trata do jeito dEle. Em Hebreus 12, versículo 4 a 13, nos fala que Deus corrige aos que ama e açoita aos que recebe por filhos. Diz ainda o texto que os que estão sem a disciplina divina é porque não são filhos. Quem está fora da disciplina de Deus não é filho de Deus, pois Deus corrige a todos que são seus. Sinta-se agraciado e abençoado por estar sendo corrigido por Deus. Sinta-se abençoado, como aqueles discípulos que apanharam por falar da palavra de Deus e saíram cantando e louvando a Deus. Ele estava apanhando porque pregava o Evangelho. Mas Deus aqui está corrigindo Jonas porque não queria falar do Evangelho, não queria pregar. Né? Então Deus disciplina os que são seus. O texto ainda diz mais: o tratamento divino dói, mas serve para nos colocar novamente em pé e ajudarmos aos outros que também carecem de estarem em pé e de ser disciplinados. Disciplina é correção, irmãos. E hoje, quando se fala em disciplina e correção, muitas pessoas arrepiam. Não pode corrigir desse jeito. Não pode fazer isso. Pode. Deus disciplina, corrige os seus. Corrige a quem Ele ama. Corrige os filhos. Né? O Senhor foi duro com Jonas para que Jonas reconhecesse que era amado de Deus e importante para cumprir os propósitos do Pai.
Você já experimentou ser tratado por Deus? Você já foi tratado por Deus alguma vez? Você está em tratamento nesse momento? Interessante é que nesse período de tratamento, Jonas teve algumas oportunidades de se arrepender. Ele passou por mais um estágio que nós também passamos. O reconhecimento do pecado. Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das algas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Olha a situação interessante. Jonas reconheceu que o culpado daquela tormenta, que o culpado daquilo tudo, era ele mesmo. Ele reconhece. Ele tem plena certeza e convicção que estava fazendo a coisa errada e que Deus o estava corrigindo. E ele, quando fala aos marinheiros, fala: sou eu. Pode me levantar e jogar no mar. Interessante que não houve recusa. Então vamos lá, né? Já que é você, vamos te jogar no mar. Então, olha a situação desse homem. Ele sabia que estava em pecado diante de Deus. A palavra mostra que Jonas tinha consciência de que estava em pecado. Muitas vezes nós temos consciência do pecado que estamos cometendo, que estamos em pecado, mas a palavra de Deus não fala nada de arrependimento de Jonas. Não tem isso aqui, você não vai achar nada aí que Jonas se arrepende. Ele não se arrependeu. Ele queria a destruição do povo de Nínive. Ele queria a destruição daquele povo que Deus tinha no propósito do seu coração de abençoar e salvar. Mas Jonas falou assim: não, Deus, esse povo não. Esses aí eu não prego, eu não faço. Então, todos nós, em um momento ou outro de nossas vidas, reconhecemos que somos pecadores. É preciso não apenas reconhecer, como Jonas fez. É preciso reconhecer o pecado, saber que somos pecadores, mas arrepender e confessá-los, falar com Deus. É preciso não apenas reconhecer, mas também arrepender-se do pecado. Tem gente que, na verdade, usa o próprio reconhecimento do pecado como desculpa para não acertar-se com Deus e diz: eu sei que sou pecador. Todos somos. Quem não peca? Desculpa para não se acertar com Deus, desculpa para não se chegar a Deus. Saber que somos pecadores não melhora em nada a nossa situação de Deus, diante de Deus. Saber que estamos errados e fazendo tudo errado não melhora em nada. É necessário que esse reconhecimento nos leve a um sincero arrependimento. Jonas, ao que tudo indica, não se arrependeu de não amar os ninivitas. Se você pudesse escolher quem pregar, para onde você iria? Eu estava lendo esse texto, trabalhando isso aqui, e lembrando de alguns missionários. Alguns nas situações não tão difíceis, mais difíceis também. E outros nas situações complicadas. Eu vendo o reverendo Norval, ele manda vídeos de vez em quando, e ele no seu carro, indo na estrada de chão para a aldeia indígena, e chegou a um lugar onde não tinha ponte, ele precisava passar. E alguém ali ajeitou algumas tábuas, 2 pranchões dessa largurinha, para o carro grande, e colocaram ali bem altão. Ele tinha que subir, e ele foi subindo, controlando, e passou aquela barreira, porque ele precisa pregar, e ele não está bem de saúde, ele está em tratamento, mas ele foi, porque foi comissionado, foi chamado. Então, e é preciso levar. Jonas, ao que tudo indica, não se arrependeu de não amar os ninivitas, e os missionários fazem porque amam as outras nações, amam o seu amigo, amam o seu inimigo, amam as pessoas que querem e precisam ouvir da palavra de Deus. Ele, mesmo sabendo que não estava agradando a Deus, continuou obstinado em seu pecado. Não quero e não vou pregar.
Você tem reconhecido os seus pecados? Nós temos a chegada a Deus e falar, Senhor, sou pecador, estou errado, me corrige, me mostra, me ajuda na minha falta de fé. Você tem se arrependido dos mesmos? Por fim, nós vemos um último estágio no tratamento de Deus na vida de Jonas, um estágio na nossa vida, que é o cumprimento do propósito divino. Meus irmãos, tenha na sua mente, Deus cumpre o seu propósito, você querendo ou não. Se Deus te mandou, você vai fazer. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda, e também muitos animais. Eu troquei as mãos para ver se vocês estão atentos, viu? Não sei se alguém percebeu. Você precisa discernir mão esquerda e mão direita, viu? Eu falei mão direita e mão esquerda. Está errado, viu? Mão esquerda e mão direita. Então, mas olha só. E Deus fala com Jonas. Jonas, esse povo não sabe o que é certo e o que é errado. Não sabe qual é a mão direita e qual é a esquerda. E olha só, e eu fico impressionado com a ação de Deus e o amor de Deus pelas criaturas. Ele falou assim, olha, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem o que é certo e errado, o que é esquerdo e direito. E também muitos animais. Olha só, até a natureza. Deus falou assim, não quero destruir nem os animais. Quanto mais aos homens, às pessoas que eles estão, Jonas. Vai lá e fala. O propósito inicial de Deus era que Nínive fosse salva por intermédio da pregação de Jonas. E isso efetivamente aconteceu. Porque Deus queria, Deus mandou e ele foi. A Bíblia mostra que nenhum dos planos do Senhor são frustrados, conforme João 42, parece versículo 2. Quando Deus determina algo, isso acontece, pois o Senhor é nosso Deus, Ele é soberano. Quando Ele determina, vai acontecer. Deus determinou a volta de Cristo e Ele vai voltar. Deus determinou que nós seremos levados com Cristo, nós vamos ser levados. Todos nós somos usados por Deus para cumprir os seus planos eternos. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Nós trabalhamos. Não adianta a pessoa falar, eu preciso descansar. Eu estou com preguiça hoje. Vai ter com formiga o preguiçoso. Porque Deus vai te usar. Você estando bom, você estando ruim, você estando bem, você estando mal, você estando com preguiça ou com coragem, Deus vai usá-lo. Mesmo Jonas não concordando com Deus, mesmo pregando com uma má vontade terrível, uma má vontade que podia ser vista de longe, ainda no primeiro dia da sua pregação, o Espírito Santo agiu na vida daquelas pessoas e os converteu de seus pecados. Sabe quanto tempo era necessário para percorrer Nínive? Era uma cidade bem grandezinha, 120 mil habitantes. Era preciso, no mínimo, 3 dias. Sabe aquele serviço ruim, que você levaria ali um tempão para fazer? Mas pense no serviço ruim mesmo. Não vou nem falar, porque eu já falei hoje de manhã de um serviço ruim, não quero repetir. Que você olha assim e fala assim, vou fazer para acabar logo. Vou fazer e acabar logo. E alguns fazem tão rápido que acaba passando por cima e fica mal feito. Foi exatamente o que Jonas fez. 3 dias para percorrer a cidade, rápido. Ele fez num dia. Olha a pressa do rapaz. Ele parece que ele passava assim, ele amontoando de gente, falou assim, olha, está acontecendo isso, Deus mandou falar que vocês vão ser acabados. Tudo vai acabar, essa cidade vai ser destruída, nenhum de vocês vão se salvar. Ele falou, não, espera aí, ué. Nós queremos esse Deus, e eles se arrependem. Então nós somos ferramentas preciosas na mão de Deus, somos usados como boca de Jesus para proclamação, somos as mãos de Jesus no consolo, somos os pés de Jesus que caminham rumo ao pecador. Nós caminhamos rumo ao pecador para levar a salvação, somos o corpo de Cristo nessa terra.
Pedro nos diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Nação santa, povo exclusivo, para ficar de braço cruzado. Não. Para proclamar, para falar, para gritar, para defender o Evangelho. Pregar o Evangelho, muitas vezes nós pensamos, é só sair falando para quem quiser ouvir, para quem quiser aceitar. Não, é defesa também. Porque muitas vezes nós ouvimos algo assim, descabido, alguma coisa que não cabe, nós não aceitamos, mas nós engolimos porque você não quer confrontar. Porque muitas vezes, mas se eu falar, essa pessoa vai ficar chateada e ele vai debater e rebater e eu não tenho resposta. O cristão tem que ter respostas. Eu sempre falo, o cristão não precisa decorar a Bíblia de capa a capa, mas ele tem que saber a que Cristo, quem é esse Cristo a quem ele serve. Quem é esse Cristo que morreu na cruz por você, por mim. Isso nós temos que saber. E convicção também de qual é o lugar, para onde nós vamos após essa vida aqui. Quando as pessoas questionaram qual a certeza que você tem da salvação, como você me prova que você é salvo? Como você me prova que Deus existe? Precisamos saber. O Senhor usa as nossas vidas para operar os seus milagres. Você tem sido usado por Deus? Jesus tem usado a sua vida, o seu testemunho, para alcançar outros? Não sei se alguém anotou os estágios, mas estão chegando à conclusão, viu? Estágios rápidos, né? Então, amados, ao observarmos essa história, nós podemos constatar algo muito triste mesmo, né? Jonas, mesmo tendo sido usado por Deus, tendo ouvido Deus, tendo sido mandado por Deus, conclamado, chamado, convocado para pregar a toda Nínive, naquele momento, ele não experimentou o prazer de ter sido usado por Deus. Ele foi usado por Deus, ele fez de qualquer jeito, fez correndo para se desocupar logo, para ver o que ia acontecer com a cidade. Ele não teve prazer de ter sido usado por Deus, de estar com Deus. Por manter-se no seu pecado, sem que se arrependesse, passou por essa história sem aprender nada. Ele não aprendeu nada. É como se fosse a mula de Balaão. Alguém conhece a história da mula de Balaão? Com certeza. Balaão indo no caminho, montado em sua mula, e ela se rebela uma vez, e foge para o campo, e ele vai atrás e couro na mula. E ela volta, só que o anjo passou mais adiante. E ela passa espremida ali, e aperta o pé de Balaão no muro, outra surra. Aí vai de novo, aí o anjo está lá de novo, terceira vez. Aí agora a mula fala assim, não, agora não. Aí ela arreia, né? Ela deita, aí Balaão fica mais nervoso ainda e tome mais surra. Aí a mula olha para ele e fala, senhor, você não vai cansar de me bater, não? Você não está vendo que tem um anjo de Deus aqui na frente? Eu não posso passar, eu estou com medo. Você não está vendo? Por que você está me batendo? Eu só faço te carregar para lá e para cá e levar a sua carga. Aí, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu. Muitas pessoas são chamadas, mas são como a mula de Balaão. O que aconteceu com ela? Nada. Ela não se lembrou de mais nada, porque não tem memória, e ficou por isso mesmo. E Jonas, praticamente, foi quase igual a essa mula de Balaão. Foi usado por Deus, mas não aproveitou nada disso em sua vida. Também nós temos sido diariamente tratados e usados por Deus. Podemos ter a postura negativa de Jonas, ou, por outro lado, procedermos buscando aprender sobre o amor, a misericórdia e os propósitos de Deus na nossa vida. Porque o propósito de Deus é bom. E quando Deus tem um propósito, acontece. Quando Deus determina, acontece. Não adianta você se rebelar, brigar, chorar, espernear e não querer, porque vai acontecer. Que venhamos a aprender de Deus, que sejamos usados e abençoados pelo Senhor,
e que Cristo não apenas nos use como ferramenta sua, mas também seja formado em nosso ser, para que as pessoas, quando olhem para você, falem, esse é um cristão. Nesse eu acredito. O que ele está falando é de fato verdade, e esse Cristo eu quero. Que cada um de nós saiba tirar o devido proveito de sermos servos do Senhor, e que possamos levar a salvação e sermos atingidos por essa mesma salvação a qual levamos. Porque muitas vezes conheço pessoas que pregaram o Evangelho, conheço pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e quem pregou o Evangelho não está mais na igreja. Se rebelou e saiu, mas o fruto continuou. Que nós também possamos ser alcançados por esse Evangelho que levamos. Que, ao vermos o milagre que Deus, através das nossas vidas, possamos nos alegrar com esse milagre e participar da bênção e do gozo do Senhor pela operação do milagre. Não é fazer igual Jonas, sentar lá em cima, botar uma sombra e ficar olhando a destruição. Não. Ele devia ter ajoelhado e falar, Senhor, preguei, não fiz do jeito que era para fazer, mas eu estou arrependido, eu devia ter feito melhor. Abençoa esse povo, tem misericórdia. Não, ele foi lá e falou assim, agora eu quero ver a destruição. Quero ver tudo acabado, porque esse povo não merece ser salvo. Que pensamento negativo. Que coisa. Ele viu, ele ouviu, ele sentiu a presença de Deus, o livramento de Deus quando foi lançado ao mar, o livramento de Deus quando estava no ventre do peixe. Deus o toma e coloca de novo. Jonas, agora vai para onde eu estou mandando, não vai para outro lugar. E nem isso mudou a sua ideia. Ele continuou irado. Né? Que nós possamos ser diferentes de Jonas. Pregar o Evangelho. E muitas vezes nós pregamos o Evangelho, o cristão prega o Evangelho, vive o Evangelho e nem sempre vê o fruto. Mas outros vão colher. Isso é para a glória de Deus, não é para a glória do homem, não é para a glória de igreja, não é para a glória do pastor. E Jonas queria que Deus destruísse. E nós queremos bênção de Deus sobre todas as nações. Né? A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Por todos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos comissionou, o Senhor nos deu, Pai, um serviço que temos que fazer, que é pregar e viver o Teu Evangelho, que é testemunhar de Cristo Jesus por onde quer que estejamos, ó Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade esteja conosco, ó Pai. Que não venhamos a ser como Jonas, tentando fugir da Tua presença, tentando fugir do compromisso a qual fomos chamados. Como cristãos, nós queremos pregar o Evangelho, viver o Evangelho, viver em comunhão com os nossos irmãos e fazer com que mais pessoas cheguem e façam parte do Teu reino. Porque o Senhor já escolheu, mas o Senhor quer que preguemos a eles, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.